Olá, seja bem-vindo a mais um Girocast, Giro nas Eleições 2024. O programa que está trazendo para você que vota aqui na região metropolitana oeste de São Paulo, os principais candidatos das cidades com a sua trajetória política, plano de governo e o que pensa sobre as eleições desse ano. Lembrando que esse início de programa a gente faz um convite especial para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso agora, acione o sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, Jornal Giro SA. E é claro que eu não poderia estar numa bancada de política sozinha. Ao meu lado, ela que é a chefe de redação do Jornal Giro e também a nossa especialista em política, a jornalista Vanessa Danese. Bem-vinda, Vanessa. Oi, Alessandra, boa noite. Boa noite à nossa convidada, que eu vou deixar para você apresentar. E boa noite aos nossos internautas que estão acompanhando essa transmissão, acompanhando mais uma entrevista feita pelo Girocast especial Giro nas Eleições 2024, que, como a Alessandra disse, tem o objetivo de te ajudar a fazer sua escolha segura e consciente no dia 6 de outubro, quando acontece aí o primeiro turno das eleições 2024. Como a gente sempre frisa aqui, o nosso objetivo é te ajudar a fazer essa escolha, você conhecer todas as propostas para que você possa tomar a sua decisão, pois o importante é o quê? Participar. A gente não pode anular o voto, não pode votar em branco e não pode, principalmente, vender o seu voto. Não venda seu voto por nada neste mundo. O importante é você participar, fazer a sua escolha para que depois você possa cobrar aquele representante que foi eleito, né, nas eleições aí no dia 6 de outubro. E a cidade que vamos falar hoje, Alessandra, que nós temos a entrevistada, é uma das cidades aqui da região que pode ter segundo turno. Então é importante você conhecer todas as propostas e fazer sua escolha. Exatamente, valido tudo que a Vanessa falou, porque é uma tecla que a gente tem batido, essa questão de você não anular o seu voto, de você não votar em branco e de você não vender o seu voto. É importante a gente ter um voto consciente. São 4 anos que depois das eleições você vai ficar com o teu representante da tua cidade, é você que vai usar a saúde, vai ter a mobilidade urbana, vai ter a educação, enfim, voto é inegociável, é particular, é seu. E o nosso objetivo é que você conheça as propostas de todos aqueles que têm aceitado vir aqui na bancada e responder as nossas perguntas. Se você que é candidato, a gente ainda tem mais uma semana. Alguns a gente não conseguiu entrar em contato, mas você pode entrar em contato com a gente para poder estar aqui também, porque o Girocast é democrático. A gente gostaria já de ter recebido todos os candidatos, mas todos os que vieram, você já teve a oportunidade de saber qual é a trajetória política e o plano de governo. E, como a Vanessa falou, a gente vai receber uma candidata de Barueri, ela que é super nova, representa o PSOL, a Sabrina Nabuco. Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui rodeada de 2 mulheres super inteligentes, né, que me convidaram. Então, Alessandra, Vanessa, agradeço muito, agradeço ao Giro pelo convite e é muito importante a gente fazer esse debate realmente democrático, né? Essa entrevista que vai tanto tratar da minha trajetória, né, quanto do meu plano de governo. Então, já posso me apresentar? Então, para iniciar, nós queremos saber quem é Sabrina Nabuco e como você começou a sua trajetória política. Bom, meu nome é Sabrina Nabuco, eu tenho 32 anos, né, sou nascida e criada aqui em Barueri, né, desde 1992 moro aqui, cresci ali na região do Jardim Paulista. Fui uma pessoa que eu sempre usufrui dos serviços públicos da cidade, então eu estudei nas escolas públicas de Barueri e eu acho que desde muito nova a política já está comigo, porque conforme eu fui crescendo, eu fui percebendo coisas que as pessoas reclamavam, né? Então, por exemplo, na escola, eu vi professores reclamarem que estão perto de fechar alguns cursos, alguns professores serem demitidos, não vai ter mais filosofia, sociologia, aula de música que eu tive quando eu era criança. E aí, conforme o passar dos anos, né, estudei no Brandão, por exemplo,
e fui beneficiada por uma política pública, né, federal, que foi a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, onde eu ganhei minha primeira medalha de ouro em matemática. E aquilo me incentivou muito a estudar. E meus pais, eles são alagoanos e desde sempre eles falaram que a mudança na minha vida ela viria a partir da educação. Então, após essa medalha, eu tive curso de iniciação científica, eu comecei a me envolver com pessoas que também viam essa importância no estudo, e foi onde eu percebi que eu poderia alcançar, por exemplo, uma universidade pública, né? E aí, só contando um pouquinho também, já envolvendo esse meio de caminho, em rumo à universidade, uma das coisas também que quando eu era adolescente eu vi acontecer aqui em Barueri foi o tamponamento do rio Barueri-Mirim. E eu lembro que eu estava em um ônibus e eu estava voltando do curso de inglês e uma moradora falou assim: nossa, mas eles vão tampar o rio em vez de limpar, estão jogando a sujeira para debaixo do tapete, né? E essas coisas, né, do professor reclamando lá na escola, da brinquedoteca, por exemplo, do Paulista que foi fechada, a esse fato do rio Barueri-Mirim, a pessoa reclamando, isso já foi me envolvendo, né, de certa maneira com a política, né, com a voz do povo, na verdade, que não é ouvida, de modo geral. Mas aí indo um pouco para minha trajetória acadêmica, eu fui uma das poucas, né, do ensino público de Barueri, da minha turma, que conseguiu ingressar na universidade. Então, eu fiz engenharia elétrica na Escola Politécnica da USP e dentro da própria universidade eu comecei a participar de diversos grupos, né? Primeiro que eu fiz engenharia elétrica, um curso majoritariamente masculino, eu era a única mulher. Eu era uma mulher vinda da periferia de Barueri, então eu estava ali rodeada por pessoas da elite, então já tinha uma diferença, e eu fui a única aluna negra da minha turma durante toda a graduação. Então eu fiz parte de alguns coletivos, né? Eu fiz parte do Poli Pride dentro da Escola Politécnica, fiz parte do Poligen, que é o coletivo de gênero, e eu fundei o coletivo Polinegra, né? A gente fundou o coletivo para falar sobre a presença negra naquele espaço. É um coletivo que existe até hoje, é um coletivo que lutou por cotas na USP e, né, para que a periferia pudesse entrar na USP, para que os estudantes de escola pública pudessem entrar na USP. Então isso já foi me envolvendo com política. E eu lembro que nessa luta eu decidi que eu faria ciências sociais, porque eu fiz uma disciplina optativa. E depois de eu me formar, passado um ano, eu ingressei nas ciências sociais. Então, eu fiz ciências sociais de 2018 a 2022. Então, sou cientista social também, né? Cientista política, socióloga, enfim. E nesse meio tempo foi quando eu me envolvi, de fato, com a política da cidade, né? Eu tinha muita vontade de militar aqui em Barueri. E a gente começou pelo movimento do Ele Não, né? Então foram as mulheres que foram às ruas contra o bolsonarismo. E aqui em Barueri eu encontrei mulheres maravilhosas, que são as mulheres do coletivo Juntas por Barueri, né? Que é a minha camisetinha aqui. Tem gente que está tentando copiar o nosso movimento, mas Juntas por Barueri existe desde 2020. Saiu uma candidatura coletiva de 7 mulheres, nós fomos a 7ª candidatura mais bem votada de Barueri, não fomos eleitas por conta do quociente eleitoral, e em 2020 a gente decidiu ousar ainda mais, vindo com candidaturas a vereadoras, que são a Rose Soares e a Bruna Alves, e também uma candidatura a prefeita, que no caso sou eu. Então a gente vem um pouco para discutir a política da nossa cidade através da voz do povo, porque infelizmente o que acontece em Barueri é muito o que vocês falaram no início, da compra de votos. Então acho que esse é um pouco da minha trajetória, do porquê que eu escolhi o caminho da política, mas eu também sou desenvolvedora de sistemas, também sou trabalhadora CLT e estou aí tirando minhas férias para fazer um pouco de política para a cidade. Sabrina, você falou que você foi uma das poucas mulheres no curso de engenharia, né, da USP, na sua turma, e você continua sendo a única mulher disputando nessa eleição a Prefeitura de Barueri. Apesar dos outros candidatos terem escolhido mulheres como vice, você encabeça uma chapa para prefeita. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que você tem visto a participação das mulheres na política, né? A importância da sua candidatura dentro do cenário tão masculino, né? tão majoritariamente masculino de Barueri. Acho que eu vou voltar em 2020 de novo, porque em 2020 o que aconteceu é que a gente olhou para o cenário eleitoral
e a gente não viu em quem a gente poderia votar. E aí nós éramos um coletivo, já que atuávamos na cidade, era um coletivo chamado Vivas, era um movimento Vivas, e a gente queria muito votar em pessoas que nos representassem. E aí a gente falou, vamos sair como candidata a vereadora? Vamos alguém vai? E ninguém queria ir, porque a gente tinha muito medo. Um medo por conta do que aconteceu, por exemplo, com Marielle Franco, né? A gente se considera bastante semente de Marielle Franco, que foi uma mulher negra da periferia, que ousou ser candidata, foi eleita, né? E infelizmente, ao longo do seu mandato, ela teve sua vida ceifada num assassinato brutal. Então a gente tinha muito medo. E aí a gente decidiu vir coletivamente, porque a coragem é um ato coletivo. E aí eu sinto que depois de 2020, pelo menos aqui em Barueri, surgiram outras mulheres que quiseram participar desse movimento. E aí surgiram mulheres em diversos lugares, né? No PSOL tem diversas mulheres, em outros âmbitos da política também. Mas a gente precisa também tomar muito cuidado porque quando a gente fala de mulher na política, a gente não está falando de qualquer mulher na política. Lógico, as mulheres elas precisam ocupar todos os espaços e elas precisam estar em todos os lugares. Mas quando a gente começou a falar de mulher na política, a gente começou a falar porque a gente precisa defender a pauta das mulheres. Defender, por exemplo, a questão de creche para todas as mulheres. Defender a questão, por exemplo, da igualdade salarial, do respeito, uma série de coisas. E aí, como mulher na política, por exemplo, nas minhas redes sociais, eu já recebi comentários extremamente machistas, né? Que não consideram, por exemplo, a minha trajetória, mas que só falam para eu ir lavar a louça. E aí eu digo, eu lavo sim a louça. Eu lavo a louça, eu lavo a roupa, eu arrumo a minha casa. E além de tudo isso, eu tenho tempo para fazer política, porque as políticas públicas até hoje sempre foram feitas majoritariamente por homens que não consideram toda a carga, por exemplo, que a mulher tem. A carga de cuidar dos filhos, a carga de cuidar da casa e muitas vezes a carga de sustentar a própria casa, né? De trazer os mantimentos e tudo mais. Então é muito importante que as mulheres estejam na política, mas que elas estejam de fato na política e não só como vice, por exemplo, ou como alguém para preencher um espaço e dizer que tem mulher. Não, a gente quer mulher na política, mulher com política. Acho que é um pouco disso. E Sabrina, o que você acha? Você falou um ponto muito interessante, né? Que é o que a gente fala, tem que ser pessoas que de fato se engajem, né? Porque a política é uma ferramenta de transformação e transforma a vida de todos. Mas a gente vê que os partidos ainda tratam as mulheres apenas para cumprir cota. Como que você vê essa questão desses 30% de mulheres que por legislação é exigido para que tenha candidatos, se forme a chapa, né, vamos dizer assim. Para se formar a chapa precisa ter aquela porcentagem de mulheres, porque senão você retira uma candidatura masculina. Como que você vê isso? Porque muitas vezes os partidos olham para as mulheres como apenas uma peça que precisa estar ali para preencher, né? E como que as mulheres podem mudar isso, né? Como mudar essa situação? Eu vou falar de duas coisas. Acho que a primeira é a composição dos partidos, né? De fato, os partidos muitas vezes colocam mulheres para preencher lugar e a gente, como população, precisa tomar muito cuidado com isso. Por quê? É importante a gente saber que a eleição para o legislativo, ela é feita votando no partido, né? Então, por exemplo, a gente não foi eleito em 2020 porque o nosso partido não recebeu votos suficientes para se eleger, embora a gente tenha sido a 7ª candidatura mais bem votada. Então, quando o povo for para a urna votar, precisa ver qual é o partido que essa mulher pertence. Porque pelos 2 primeiros números, né, você consegue saber qual é o partido. O PSOL é o 50, por exemplo. Então, por isso que tem o voto na legenda, né? Para vereador, você pode votar lá 50 e confirma. Mas você precisa ver, por exemplo, se a sua candidata tem um número X e dentro da chapa dela tem um outro candidato que você não quer eleger, é muito importante você não votar nela, não porque você não queira ela na política, mas porque ela vai estar ajudando a eleger uma outra pessoa, né? E aí esse questionamento ele é importante, né? Dentro do partido tem a cota de mulheres de 30%, que na verdade é uma cota de gênero, né? No PSOL, nossos 30% na verdade são homens. A nossa maioria é mulher. E apenas a cota dentro do partido não muda as coisas, não muda muito o cenário tanto da Câmara Municipal quanto do Legislativo, a Câmara Estadual, enfim, federal também. Então a gente acredita muito, né, numa política que na verdade a gente começa a pensar em talvez cotas
dentro da própria Câmara, sabe? Pensar as mulheres mais bem votadas do município para ela estar ali dentro, né? Porque, infelizmente, o que acontece hoje é que as mulheres, muitas delas são usadas como escada sem saber, né? Tem muita gente que lança sua candidatura acreditando muito, com muita esperança de mudar e faz uma campanha linda, maravilhosa, mas ela não sabe que ela está sendo usada pelo partido para conseguir o quociente eleitoral. Então isso é muito triste. São as diferenças, né, que ainda vivenciamos em 2024. Candidata, no seu ponto de vista, qual é o principal problema que tem Barueri e como você pretende resolver? Bom, para mim, o principal problema de Barueri é a forma de governo que vem sendo feita há mais de 40 anos. Então, o cenário atual que a gente tem em Barueri, infelizmente, é de que o atual prefeito ele foi eleito a primeira vez na ditadura. O povo nem podia votar, né? E desde então o poder se manteve na mão das mesmas pessoas. E um problema que foi se agravando ao longo do tempo, né? Naquela época eu ainda não era nascida, mas nasci em 92. E desde que nasci o que eu percebo é que, por exemplo, minha mãe não conseguiu me colocar numa creche, porque a minha mãe não trabalhava. Minha mãe teve 3 filhos e nunca conseguiu arrumar um emprego porque tinha que cuidar das crianças. E aí ela dizia, mas para colocar na creche eu preciso conhecer um vereador. E ela não conhecia, né? E isso é um problema, porque é o que a gente falou de troca de compra de voto, né? O papel da prefeita seria garantir a vaga na creche, seria garantir a moradia, seria garantir o atendimento à saúde, mas infelizmente em Barueri isso acaba sendo, entre aspas, papel do vereador, porque você precisa desse intermediário. E se você conhece alguém, ele te consegue a vaga, depois você fica com aquele sentimento de um pouco de culpa, um pouco de dívida, então você se sente em dívida com aquela pessoa e nas próximas eleições você vai e volta nela. É o que a gente chama de voto de cabresto, né? Que é o que acontecia no coronelismo. Então, para mim, o principal problema da cidade é esse novo coronelismo, que não é novo, né? Vem aí de várias décadas das mesmas pessoas no poder e que esse modo de fazer política não muda, né? Os vereadores, infelizmente, aqui em Barueri, os vereadores que são eleitos, eles sempre concordam com o que o prefeito fala, né? Então, se chega um projeto na Câmara, ela é aprovada em minutos, sem muita discussão. Então, é um problema estrutural mesmo na política de Barueri. E eu acredito que a gente pode mudar isso, e a gente pode mudar isso com uma prefeita que tenha coragem de chegar lá e falar, não, eu vou abrir as contas públicas, vou abrir os contratos, quero saber o que aconteceu nesses últimos 40 anos, né? Abrir a caixa preta de Barueri. Infelizmente, ninguém teve coragem de fazer isso até agora e ninguém fala em fazer, né? Além de mim, pelo menos, ninguém fala em fazer isso. Bom, falando um pouquinho mais sobre, vamos entrando agora de fato nas suas propostas, a gente tem visto não só aqui em Barueri, mas em outras cidades aqui da nossa região, muitas reclamações envolvendo a saúde. E aqui em Barueri, que muitos anos foi tratado como modelo, né, a saúde que servia de exemplo para a região, também tem recebido muitas críticas. Eu queria saber um pouquinho mais de você, quais são as suas propostas para melhorar o atendimento da saúde? Obrigada pela pergunta. Eu acho que é essencial a gente falar de saúde. A saúde de Barueri recebe mais de R$1 bilhão, né? E, infelizmente, a prática que tem sido feita atualmente é apenas de construir prédios bonitos, mas para dentro do prédio a saúde está bem precarizada. Eu tenho um projeto, que na verdade é um projeto federal, uma indicação do Ministério da Saúde de se implementar a Estratégia Saúde da Família nos territórios, né? Então, a partir das UBSs. E como funciona a Estratégia Saúde da Família? O Estratégia Saúde da Família é um programa preventivo de saúde, porque quando a gente deixa a pessoa ficar doente para ela ir procurar um atendimento emergencial, por exemplo, é o caso que aconteceu agora, né, com essas queimadas, todo mundo com dificuldade de respirar, os hospitais, né, se encheram de pessoas com problemas respiratórios, e aí, né, gera uma sobrecarga ali e a demanda não consegue fluir, né, a gente não consegue atender a demanda. Então, quando a gente fala em prevenção, a gente consegue evitar alguns surtos, por exemplo, surto de dengue, você consegue evitar surto
problemas graves como o câncer de colo de útero, que tem a vacina da HPV, por exemplo, se você faz um bom programa de vacinação nas nossas meninas, jovens, mulheres, até Barueri tem dinheiro para fazer isso. Se você trata na prevenção, você evita que lá para frente você tenha que ter atendimentos emergenciais. E aí a estratégia saúde da família é uma maneira de você tirar o médico daquele lugar de 4 paredes. Eu não estou falando só do médico, mas sim de uma equipe, né, de diversos profissionais, que eles vão rodear ali o bairro, né, onde eles atuam, para entender quais são os problemas daquele bairro. Então são problemas de saneamento básico, são problemas de saúde mental, por exemplo, né? Eles vão sentindo em cada bairro quais são os problemas e eles chegam na pessoa antes dela ficar doente, ou chega na pessoa adoecendo, porque muitas vezes a pessoa começa a adoecer e nem sabe, deixa para ir na última hora para um pronto-socorro. Então esse programa é um dos que eu acredito, mas eu também tenho uma proposta. Eu acho que falta muita transparência na saúde de Barueri. A gente não sabe qual é o nosso lugar na fila quando tenta agendar uma consulta, por exemplo. Tem muito isso da troca de favores, tem vereador que passa as pessoas na frente. E eu gostaria muito de acabar com isso. Então eu tenho uma proposta de um portal da transparência para que as pessoas saibam o seu local na fila, para que as pessoas tenham transparência mesmo no serviço de saúde que é ofertado em Barueri. É só uma coisinha com relação à saúde. Sabrina, a gente entrevistou aqui no Gerocast uma médica que veio falar sobre câncer há um tempo atrás. Só essa questão da vacina é que tem disponível. As pessoas é que não querem se vacinar. Então, mas aí a grande questão é você fazer um planejamento de conscientização dessas pessoas. Porque quando eu tinha 14 anos, que era meu limite de idade para vacinar contra HPV... Hoje não tem limite. Não, ainda tem limite gratuito. O gratuito é até 14. Porque uma mulher como eu, por exemplo, pode fazer a vacinação de HPV. Sim, eu posso fazer também. Eu estou falando, no SUS é disponibilizado gratuitamente até os 14 anos. Depois você tem que pagar em média R$1.000. Eu estou tomando essa vacina, preciso tomar minha terceira dose, inclusive. E ela é algo preocupante para mim, porque, como eu ia dizendo, né? Quando chegou meus 14 anos, teve até na escola, o pessoal foi falar com as alunas, mas não falaram com os pais. E a minha mãe era religiosa, e ela ficou com medo de, eu vou dar vacina na minha filha vai começar a ter uma vida sexual ativa. Se ela falou pra mim, né, depois de muito tempo a gente conversou sobre isso, ela falou assim, se eu soubesse que era algo que ia te prevenir do câncer de colo de útero pra vida inteira, talvez eu tivesse repensado. Se eu soubesse que depois dos 14 anos ia ter que pagar, na época era mais barato, né, mas no caso hoje eu ia ter que pagar R$1.000, talvez eu tivesse R$1.000 por dose. Na minha idade são 3 doses, R$3.000 quase. Né? Então falta não é algo acessível para todo mundo. Falta muita conscientização, né? Se a vacina está no posto, o meu questionamento é por que está só no posto, né? Por que ela não vai nas ruas, então, né? Quando eu era criança eu cheguei a tomar vacina na rua, né? Em campanha de vacinação. Tinha gotinha que ia pra mas não só isso, né? Né? Se a vacina não puder sair, que saiam agentes de campo conscientizando as pessoas. Acho que falta muito isso. É algo essencial, né? Porque a gente sabe o quanto a falta de informação prejudica as pessoas. E o papel do agente é justamente isso. Ele vai se tornando cada vez mais próximo da família, para poder explicar, para poder tirar as dúvidas. Exatamente. E aí sim você consegue uma cobertura ampla, né, da sociedade. E isso em todos os casos. A gente viu a questão da pandemia, quantas pessoas ficaram com medo, porque a vacina foi feita muito rápido. Porque isso, então tudo é você ter a oportunidade de explicar, né? E a pessoa tirar todas as suas dúvidas. Eu acho que é essencial mesmo esse papel mais próximo. Né? É verdade. Mais alguma coisa da saúde, Vanessa? Eu queria perguntar para a Sabrina sobre a estrutura do hospital regional. Né? A gente está vendo aí o hospital que foi construído, mas que permanece fechado ainda. A gente ainda tem algumas datas, mas ainda não sabe de fato se será concretizado. Mas que já vem no modelo de terceirização. Queria que você falasse a respeito dessa estrutura, né, se ela deve contribuir ou não, e se você concorda com esse modelo de terceirização, se você acha que o governo do estado deveria assumir, ou a própria prefeitura fazer alguma coisa em parceria para ser administrado aquele hospital.
eu acho que esse hospital tem várias coisas erradas desde a sua concepção. Não que eu ache ruim ter um hospital, mas eu acredito muito em coisas mais descentralizadas. Em vez de a gente construir algo monumental, para mim a gente precisa construir coisas mais periféricas. O hospital é até numa região periférica, mas eu acho que mais distribuídas, né? Acho que um outro problema do hospital, antes mesmo da gente falar da saúde, é o nome dele, né? O hospital vai se chamar Hospital Rota dos Bandeirantes. Para mim isso é uma afronta, né? Porque os bandeirantes foram pessoas que assassinaram, que adentraram o território paulista, né? O território de São Paulo, e assassinaram negros, indígenas para ocupar o território, serem donos da terra, mas essa pode ser uma outra discussão, mas eu sou... já protestei, inclusive, contra o nome desse hospital. Em relação à questão da parceria, né, são as organizações sociais que estão tomando conta, eu também não concordo. Eu acredito que, se uma pessoa é prefeita da cidade, o mínimo que ela precisa garantir é a gestão dos serviços públicos. Ela foi eleita para isso. Ela foi eleita. Então, por que ela está dando a gestão de um serviço tão essencial quanto a saúde para uma organização social, para uma iniciativa, né, que está nas mãos privadas? Eu sou completamente contrária a isso. Por quê? O que acontece quando a gente privatiza algo que é direito? Quando a gente privatiza algo que é direito, a gente acaba... os recursos acabam chegando menos até a população. Porque ele passa por mãos privadas antes, que as organizações falam, às vezes a gente não tem fins lucrativos, mas no fundo a gente sabe que vai tentar reduzir ao máximo o número de médicos, vai sobrecarregar ao máximo os trabalhadores da saúde. Então, assim, sou completamente contrária. Eu acho que tinha que ser pessoas que fazem concurso. Acho que deveria abrir concurso público. Acredito muito na gestão pública. A gestão pública autônoma, não é a prefeita ou o prefeito mandando fazer X ou Y na saúde, na minha concepção. Na minha concepção, tanto a saúde, quanto a educação, quanto a segurança, ela precisa ter autonomia, porque são as pessoas que trabalham ali que sabem o que o município está precisando, né? São aquelas pessoas que convivem diariamente. Então, eles que sabem, sim, se, meu Deus, está faltando luva, preciso de dinheiro para luva. E muitas vezes, quando está na iniciativa privada, muitas coisas são negligenciadas, né? Priorizam-se coisas que não necessariamente afetam o trabalho ali no dia a dia, e a gente sabe que quando alguém que está mais abaixo tenta reclamar de alguma coisa, aquela pessoa muitas vezes é reprimida, né? Na iniciativa privada ela pode ser demitida, né? Muitas terceirizações também. Acaba que não cria uma relação boa dos profissionais da saúde com os moradores. Então, acho que, enfim, uma série de coisas que eu não concordo particularmente. E só para finalizar, eu sei que, né, contratos com organizações sociais, eu não poderia chegar no governo e falar, não, vou encerrar tudo. Tem contrato, pagaria multa. Mas você conceder para a iniciativa privada não significa você fechar os olhos. Não significa você largar a mão. Né, a prefeitos, vereadores e vereadoras precisam estar atentos se o contrato está sendo cumprido. Porque se o contrato foi bem redigido, se as exigências foram bem estipuladas, mesmo que esteja na mão das OS, a gente precisa fiscalizar tudo isso. Ok. Educação, então. Vamos falar de educação. De um assunto que é fundamental, né? Você mesmo falou que o que sua mãe dizia para você sobre a educação. Quais são suas principais propostas para a educação de Barueri, e se você tem algum programa voltado para profissionalizar jovens e também colocar, outro dia eu falei aqui, vou perguntar para você que é uma jovem, a gente sabe que a terceira idade hoje não consegue viver com salário mínimo, que olhar você vai ter para ela com relação a emprego? Tá. Vamos lá. Educação. A minha vida foi transformada através da educação, né? Eu fui uma jovem de periferia que conseguiu ali uma medalha de ouro na Olimpíada de Matemática, conseguiu depois ingressar na USP. Inclusive, eu morei na França, eu fiz intercâmbio na França 1 ano, engenharia elétrica. Então, a minha vida, ela mudou radicalmente por conta da educação, e eu acredito muito na educação para as pessoas. Acredito muito na educação como ferramenta de transformação social. Então, né, eu tenho meu amor pela educação é muito grande, e eu tenho alguns projetos. Acho que começando falando também do ponto de vista da profissionalização, né? Hoje em Barueri,
o que acontece é que a gente tem um ensino médio, por exemplo, que ele tem bastante escolas técnicas. E eu lembro que quando eu fui fazer o ensino médio, eu não queria fazer técnico. Eu fiz o técnico em administração no ITB do Paulista, mas eu queria prestar o vestibular. E eu não tive muita escolha, porque a melhor escola acabava sendo a técnica. Eu não quis ficar aqui. Eu nem estudei um ano na FIEB de Alphaville, mas tive algumas questões sociais e raciais também que não me senti confortável, então eu preferi ir para o ITB. E foi um ano bem difícil para mim. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente precisa garantir que o ensino médio de Barueri, o regular, né, não apenas o técnico, ele seja também um ensino de qualidade. E eu tenho 3 pessoas da minha família que são mais novas do que eu, 3 primas, que largaram a escola antes de terminar. Né? Então, são pessoas que uma delas terminou, depois pelo EJA, mas 2 delas nunca terminaram. 2 largaram porque elas engravidaram e não tinham com quem deixar o bebê e acabaram evadindo. E essas duas pessoas me dão um exemplo do que seria uma boa política pública, que é garantir, no mínimo, vaga na creche para para adolescentes que são mães, né, e que estão estudando. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a outra prima minha que ela largou porque ela foi para o ITB e a carga era muito pesada. Né? Então, ela não conseguiu se adequar, então a questão do ensino médio regular. Mas, para além do ensino médio regular, acontece muito dos alunos ingressarem no ITB e aquele curso não ser o que mais agrada a eles. Né? Então, o que eu acredito é um pouco a questão de, antes do aluno entrar no ITB, ter como se fossem feiras profissionalizantes mesmo no ensino fundamental. Por que não? Né? E eu acho que essas feiras, elas são importantes não só porque, mas quer formar mão de obra barata logo. Não é só para isso. É porque se a pessoa tem interesse de fazer depois um ensino superior, ela conseguir enxergar já, desde antes, qual que é o caminho dela. Eu fui uma pessoa muito privilegiada. Na 6ª série eu já estava apaixonada por matemática e já tinha certeza que eu ia para a área de exatas, né? Por causa da Olimpíada de Matemática. E isso me formou uma profissional muito melhor. Acho que esses são alguns pontos. Outro ponto que eu acredito bastante, que é a questão só voltando antes, só para dizer que aqui em Barueri, o Juntas por Barueri já tentou fazer cursinho popular aqui, do Emancipa, e a gente não conseguiu escola. Isso é um absurdo, assim. As escolas deveriam se abrir por conta de gestão, né? Por conta de gestão, de silenciamento também, eu acho. A gente não conseguiu um espaço para poder fazer o cursinho popular de final de semana. Mas aí, voltando na questão profissionalizante... Mas isso é uma das coisas que você quer fazer? Cursinho popular? Com certeza eu abriria espaço para iniciativas populares de ensino, como cursinhos populares de diversos... né, a gente tem hoje o Emancipa, que é do nosso movimento, mas existem outros, né, voltados à população negra, por exemplo, que eu acho que são muito importantes também. Então, com certeza abriria espaço para isso. Para iniciativas populares dentro da escola no final de semana. As escolas são nossas, né? São prédios públicos que estão ali, que deveriam ser usados para a população. E depois eu volto nesse assunto, que é para falar da terceira idade. Mas em relação ainda à juventude, aqui em Alphaville a gente tem um polo industrial que, infelizmente, não emprega tantas pessoas de Barueri. Os melhores cargos, os melhores empregos, geralmente são pessoas que vêm de fora. E eu acredito que a gente precisa ampliar um pouco mais essa relação de Alphaville com as escolas de Barueri. A gente precisa ter feiras potentes para que esses alunos comecem a se interessar. E eu acho que as empresas, elas também precisam ter um olhar de que aluno de periferia... Né, só voltando um pouquinho na história. Quando eu terminei a faculdade, né, começou a ter cotas na USP, as empresas queriam meio que urgentemente empregar pessoas negras. E elas tinham muita dificuldade porque, não fala inglês, ou não tem muita gente se formando. E aí eu penso assim, se as empresas querem mesmo, que tal começar a incentivar esses alunos desde o ensino fundamental e médio? De repente dando bolsas para o aluno se manter na escola, dando bolsa depois que o aluno entra na faculdade, dando bolsa para fazer um cursinho, se não for um cursinho popular. Então tem uma série de relações que eu acredito que a gente pode fomentar entre Alphaville e Alfavela, e que são em benefício da população, né? E seria futuramente em benefício da empresa, porque daí essas pessoas formadas e muito capacitadas profissionais estariam aqui.
E aí, só para finalizar a questão da terceira idade, no meu plano de governo tem um projeto que é o Escolas Abertas, que é justamente aos finais de semana abrir as escolas para diversos cursos. E aí seria tanto de iniciativa popular, mas uma das questões que mais me preocupa é como as pessoas da terceira idade, as pessoas mais velhas, se relacionam com a tecnologia. Tem muita gente que tem dificuldade às vezes até mesmo em casa, pede para um filho para ajudar, o filho às vezes não ajuda, não dá atenção. Então eu acredito que com escolas abertas, além de cursos de empreendedorismo, porque eu acredito bastante no empreendedorismo da quebrada, mas também para essas pessoas, tanto questão de empreendedorismo, de empregabilidade, mas formação também em relação à tecnologia, que eu acho que é um gap que falta para essas pessoas se reinserirem no mercado profissional, no mercado de trabalho. Barueri é uma cidade com um orçamento gigantesco, é uma cidade rica, com um orçamento bem grande, né? Ainda mais se você levar em consideração aí o total de habitantes, mas também é uma cidade com muitas desigualdades, né? Com pessoas muito ricas e do outro lado pessoas ainda em situação de vulnerabilidade. Queria saber quais são suas propostas, né, para atender essas pessoas que passam neste momento por uma situação vulnerável. Sim, Barueri tem um orçamento bilionário, mais de 5 bilhões. E a gente tem uma questão vindo aí que eu não vi nenhum candidato falar a respeito, que é a reforma tributária. A reforma tributária provavelmente vai fazer o orçamento de Barueri cair, porque, enfim, agora a tributação vai ser onde se gasta e não mais onde a taxação, né? Vai ser onde se gasta, então as pessoas teriam que gastar na cidade. E aí, eu acho que entrando na questão da desigualdade, né? O que acontece hoje em Barueri é que tem muita gente em trabalho informal, ou pessoas que estão tentando abrir seus negócios, mas que têm muita dificuldade. E aí eu acho que o programa Escolas Abertas ajudaria nisso, né, dando uma capacitação jurídica também, né, para a pessoa conseguir fazer todos os trâmites jurídicos corretamente, mas eu acredito muito no incentivo às iniciativas de empreendedores, microempreendedores locais, né? E aí, quando eu falo isso, eu falo de todas as iniciativas de empreendedores, mas eu também falo da gente pensar formas de trabalho que sejam menos informais, né? Então, tirar essas pessoas da informalidade garantiria um progresso dessas pessoas para que as diferenças reduzissem, né? Então, acho que, por exemplo, quando eu falei da escola, da gente levar feiras, isso ajuda um pouco na diminuição das desigualdades, né? Porque a educação, ela transforma. Quando a gente fala em fomentar o comércio local, eu tenho um projeto chamado Ruas Abertas. Só comecei a falar, mas vou desvirtuar um pouco para isso. No Ruas Abertas, a minha ideia é como se fosse na Avenida Paulista, só que o que eu gostaria de fazer é em determinadas ruas dos bairros, né? E aí seria tanto espaço cultural e para as crianças brincarem, saírem um pouco do celular, para as mães se desafogarem um pouco. Isso, aos domingos. E não precisaria ser sempre a mesma rua, né? Acho que é um projeto que eu tenho em mente, mas que ainda não elaborei ele 100%, porque, né, exigem mãos. Mas nesse projeto, um dos meus objetivos é que as pessoas passem a gastar nos comércios locais, né? Então, incentivar os empreendedores e microempreendedores locais, né? Então, eu acho que é uma forma também, hoje em dia as pessoas vivem muito fechadas na sua casa. Às vezes tem um baita de um produtor na sua rua e você não sabe porque você não sai, não dialoga, não conversa com essas pessoas. Então, eu acho que a gente precisa retomar essas relações sociais, que elas estão cada vez mais apartadas, o individualismo está muito forte. Então, acho que retomar essas relações, ela também ajuda um pouco em reduzir um pouco as diferenças sociais, né? Mas eu acredito muito no caminho da educação e acredito muito no caminho do trabalho também. Sobre moradia popular, qual é o seu projeto? Já que a gente está falando de diferença, você até usou um termo aí, Alphaville e favela, né? Alphaville e favela. Como você diminuiria essa distância que você acredita que tem aqui na nossa região? Bom, em primeiro lugar, a gente tem o plano diretor do município, que eu gostaria muito de revisar, de rever alguns pontos, e revisar ele pensando em saneamento básico, porque em Barueri o saneamento básico
não chega para todas as pessoas, né? Aproximadamente 3% das pessoas não têm o seu esgoto coletado, né? E vivem em área de risco. Passei por área de risco. A área de risco que eu digo, por exemplo, pessoas que moram embaixo da linha de transmissão, né? Que tem um risco ali, né? E aí é esgoto a céu aberto, regiões muito vulneráveis. Então, o que eu acredito é, obviamente, moradias populares que devem ser construídas antes de retirar as pessoas desses locais, mas precisa ser urgente. E realocar essas pessoas em lugares que elas não fiquem muito apartadas do lugar onde elas cresceram, porque as relações com o local onde você cresce, ela é muito forte, né? Principalmente para crianças, e não fiquem apartadas das pessoas das relações que ela criou, né? Então, eu acredito na construção de moradia popular, sim, e priorizando pessoas que estão em área de risco, em área de alagamento, por exemplo, porque o que pouca gente sabe é que área de alagamento alaga porque é rio. Alaga porque ali passava um rio, alaga porque ali tinha um lago, que é o que acontece em Barueri. O centro de Barueri alaga porque tem o rio Barueri-Mirim embaixo, né? A área ali de onde eu moro, Jardim Silveira, ela alaga porque o rio Barueri-Mirim passa por ali e tinha uma lagoa. Aí hoje a gente construiu os piscinões, né? Desapropriou pessoas dali, né? Retirou pessoas dali para construir o piscinão, porque antes ali era uma lagoa, né? A lagoa era um pouco deslocada, fizeram 2 piscinões para substituir a lagoa. Quando, na verdade, a gente deveria ter respeitado o espaço natural das coisas. Mas eu acredito muito por esse ponto e pelos pontos da vulnerabilidade. Eu posso falar uma coisa que não está dentro da pergunta? Pode, claro. Porque é uma pergunta relacionada à pergunta que vocês fizeram anteriormente, que foi das desigualdades sociais, e aí eu entrei na questão do empreendedorismo. E tem um projeto meu que eu tenho e que a gente tem, na verdade a esquerda tem desde as manifestações de 2013, né, que existiam pessoas ali que já gritavam por tarifa zero, né, e infelizmente eram chamadas de esquerdistas, tananã, bota um pi aí que eu não vou falar porque, né, mas, e esse projeto existe, e ele é um projeto extremamente factível em Barueri, e ele está dentro do meu plano de governo, e esse projeto ele funciona da seguinte maneira: hoje em dia a gente cobra a tarifa por pessoa, né? Então, a tarifa é cobrada por passageiro. Essa é uma lógica totalmente irracional, totalmente capitalista, e que a gente precisa mudar. Por quê? Se o ônibus está circulando na cidade e você cobra por passageiro, você está gastando o mesmo valor com o condutor, o mesmo valor, não, um pouco mais talvez de gasolina, de diesel, se o ônibus estiver muito cheio, e depreciação e tudo mais, mas é um valor aproximadamente o mesmo. Agora, se você muda a lógica para você cobrar por quilômetro rodado, você tem aí o pulo do gato. Por quê? Se eu remunero a empresa de ônibus por quilômetro rodado, o que a empresa de ônibus vai querer? Rodar mais. Então, ela vai querer colocar mais ônibus na rua, vai querer circular mais. A gente reduz o problema de superlotação. A gente reduz o problema de ônibus que não chega até determinados lugares mais periféricos, porque eles vão querer rodar mais. Eles vão ser remunerados pelo quilômetro rodado, né? Então, com isso, a gente consegue implementar a tarifa zero. E quando você implementa a tarifa zero, o que acontece? O dinheiro do trabalhador que ele gastaria com transporte, ele passa a gastar no comércio local. Então, isso é fundamental também para a gente reduzir as desigualdades. Interessante essa proposta de cobrar por quilômetro rodado, que acho que nunca ninguém falou tão abertamente assim, né? Se fala só do subsídio que vai se dar à empresa, porque a gente sabe que a tarifa zero acaba tendo que ter um subsídio, né? Ou mudar, ter ônibus próprio, alguma coisa precisa ser feita para garantir essa gratuidade, mas é interessante esse modelo de cobrar por quilômetro rodado, porque de fato o empresário vai pensar, quero ganhar mais, tenho que pôr mais ônibus na rua. As pessoas geralmente não falam nesse modelo, porque desde 2013 até antes disso, na verdade, a esquerda já falava nesse modelo, mas quem está mais à direita não fala porque eles querem continuar pagando por passageiro. Né? Então, eles querem pagar ainda mais para a empresa, né? Mesmo que eles coloquem tarifa zero, eles ainda querem continuar lucrando muito. Então, por isso que eles não falam. Ok. Vamos falar um pouquinho de segurança? Claro. Segurança é outro tema
que hoje é de interesse de toda a população. A gente tem visto aí a quantidade de assaltos, principalmente quem utiliza o ônibus, né, que a gente acabou de falar aqui da tarifa zero, muitos assaltos, roubos de celulares, as pessoas do ponto acabam sendo assaltadas, e isso acontece em todos os locais. Queria que você falasse um pouquinho das suas propostas para a segurança e também se você é contra ou a favor a câmera nos uniformes dos agentes da guarda. Tá. Primeiro ponto, né, só para a gente separar as coisas. Segurança pública é papel do governador, né? Então, se a gente está tendo uma segurança pública precária, é porque o Tarcísio não está trabalhando bem. Mas, né, a gente tem a GCM nos municípios. A GCM é uma guarda civil municipal, é uma guarda civil, em que ela atua um pouco na prevenção e, principalmente, ela atua ali na questão dos prédios públicos, né, por exemplo, né, mas ela atua também dentro da sociedade, a relação que ela cria com a sociedade é nesse ponto. A gente vê, por exemplo, se rouba um celular, você vai procurar, de repente, um GCM, ele fala, não posso fazer nada, vai na delegacia e abre um boletim. Por quê? Porque não é um papel dele, né? Sim. Então, a gente só precisa separar isso para a gente saber bem de quem que é o papel de cuidar de determinadas partes da segurança e qual que é o papel da prefeita em relação à segurança. Então, dito isso, né, em relação à polícia militar, eu sou sim a favor que tenha a câmera para os GCMs, para a polícia militar, porque eu acho que eles trabalham de uma forma, né, eles trabalham armados, então até para a segurança deles é importante, né? Então, para toda a atuação, para a gente pensar talvez até estratégias para a segurança, é importante a gente saber o que está acontecendo na rua, porque nem sempre, infelizmente, os agentes contam a verdade, né? Assim como, às vezes, trabalhadores de cargos mais baixos não revelam todo o sofrimento que ele passa na empresa, ele acaba não levando para os chefes, né? Então, eu acho que é importante, sim. Mas, trazendo para o ponto de vista do município, o GCM, né, ele é um concursado, né? Ele é um profissional público, ele é um servidor público. E a gente precisa pensar no GCM como a gente pensa nos outros servidores públicos. Então, tem que ter um plano de carreira muito bem estruturado, tem que entender as vivências, né? Tem muita reclamação de, por exemplo, eu faço a guarda da escola tal, mas aí depois me mandam para outra escola tal e não tem algo que eu crie a relação com aquela comunidade, porque toda hora ficam me trocando de lugar. E o papel do GCM é ter um pouco mais de relação com a comunidade. É entender os problemas daquele local, é criar relações, porque um GCM, de repente, tem uma mulher grávida, né, e ele está atuando ali há vários meses. Ele sabe que ela está grávida. No momento que, por exemplo, se houver uma emergência, ela precisar ir para um hospital, ele vai saber atuar ali, né, para garantir a segurança dela e do bebê, né? Então, acho que é uma série de coisas. Agora, indo mais para um lado da infraestrutura da segurança, né? Infelizmente aqui em Barueri tem muito escadão, né, muita viela, muita praça pública que o espaço deixa a desejar, assim, não tem uma boa iluminação, né, não tem mesmo até profissionais da segurança que ficam ali zelando por aquele lugar. Então eu acredito muito em investimento em infraestrutura e investimento no profissional, e que o profissional ele crie relações com a comunidade, porque tem exemplos de programas, né, o próprio... Esqueci o nome agora do programa, mas tem exemplos de programa que a comunidade vai criando relação com esse agente, né, e que ajuda um pouco na prevenção dos crimes, né? Por mais que não seja necessariamente papel do município. Sim, ok. Nossa, já estamos aí na reta final do nosso programa. Hoje o Girocast, Giro nas eleições 2024, recebendo a candidata a prefeita da cidade de Barueri, pelo PSOL, a Sabrina Nabuco. Sabrina, vamos falar, caso você seja eleita, como seria composto o seu secretariado? Nossa, é uma pergunta muito importante. Eu já tenho algumas pessoas em mente, eu quero muito colocar pessoas que sejam profissionais que atuaram já nas áreas, então, por exemplo, na educação, na saúde, na segurança também, eu acho que precisam ser profissionais que tenham um entendimento técnico daqueles setores. Então,
com certeza irei por esse caminho, né? Já tem alguns servidores que me indicaram alguns nomes, né? Já tem pessoas que criaram relação comigo através da construção do meu plano de governo. Então já tenho pessoas muito qualificadas pensando, e o meu pensamento, obviamente, é pensar pelo lado técnico. Ainda não posso falar os nomes, mas se votarem em mim nos 50, talvez em janeiro todos descubram. Sabrina, falando então um pouquinho, caso você seja eleito prefeita, no dia 6 de outubro, você provavelmente terá uma Câmara Municipal que não será composta, em sua grande maioria, por pessoas que foram eleitas com você, né, na sua base de vereadores. Como que vai ser o seu relacionamento como prefeita e a Câmara Municipal, que pode ser mais aí composta por parlamentares de oposição? Eu acredito muito no diálogo, e eu sei que todos os vereadores e vereadoras eleitas, assim como a prefeita eleita, são representantes do povo. Então, eu tenho, independentemente se fossem eleitos todos os vereadores ao meu lado, eu tenho em mim que a gente precisa fazer uma nova política, uma nova forma de governar que é em diálogo com a população. Eu não descarto isso de maneira nenhuma, então eu não quero fazer o meu governo dentro da prefeitura de portas fechadas. Eu quero fazer o meu governo dialogando com a população, e eu acho que a própria população vai trazer demandas que vai ser inevitável algumas coisas para os vereadores não passarem ou não, aprovarem ou não. Eu acredito muito na transparência, eu quero muito trazer essa coisa da transparência para Barueri, mas eu acredito também muito no diálogo. Eu sei que tem muito vereador que é eleito porque quer mudar as coisas, né? Mesmo que não seja eleito dentro da minha visão política, né? São pessoas que querem mudar e que eu sei que querem o melhor para Barueri. Mas eu espero muito que a população tenha consciência também de votar nos vereadores do PSOL, né? Da Federação PSOL Rede, votar nos 50 na legenda ou votar nos nossos vereadores, né? A gente tem vereadores aí voltados tanto para a inclusão, a gente tem catador, eu tenho um projeto inclusive para catadores, a gente tem vereadora que luta aí pela educação infantil, né, lutou pelas professoras de educação infantil, as ADIs, luta pelos adolescentes, a gente tem vereador que luta pelos servidores, né, então a gente tem uma série de opções, né, a gente pode eleger, por exemplo, a primeira vereadora LGBT de Barueri. Então, né, se quem quiser ver depois na minha página, tem muitas opções e no PSOL. Você falou de transparência, claro. Sabrina. Você pretende criar algum tipo de programa? A gente vê que alguns governos de esquerda às vezes fazem plenárias, né? Grandes encontros, orçamento participativo. Você tem alguma coisa nesse sentido para ter mesmo esse elo com a população? Sim. Hoje em dia a Barueri já tem um orçamento participativo, mas ele exclui muitas pessoas porque ele é feito em horário comercial. As pessoas estão trabalhando. Esse ano, por exemplo, eu queria muito ir, mas eu não consegui porque eu estava trabalhando. E então eu acredito muito em criar uma relação maior com a comunidade, e a minha relação é no Escolas Abertas, porque além dos cursos que eu gostaria de dar, eu quero levar a política para dentro das comunidades, né, dos bairros. E aí falar de orçamento participativo para essas pessoas, trazer mesmo o diálogo dos problemas do município para essas pessoas, nesse sentido. Ok. Vou fazer mais uma pergunta, que aí a Ale faz depois mais uma. A gente sabe que Barueri é governada geralmente por políticos, ou de centro-direita, ou políticos de direitas, mais conservadores. E a cidade tem se mostrado nos últimos anos muito conservadora nas suas escolhas para prefeito. Você acha que a cidade já está preparada para ter uma prefeita de esquerda? Sim, eu acho que a cidade está preparada para ter uma prefeita que vai governar para o povo. Porque, na verdade, o que acontece, infelizmente, é que há 40 anos a gente é governado por um grupo, que é o mesmo grupo, não acho que se diferencia, que não escuta o povo. Não escuta o povo. O povo quer ser ouvido, o povo está insatisfeito. O povo muitas vezes vota nessas pessoas porque recebe alguma coisa, porque se sente em dívida com algo. Né? Então eu acho que sim, Barueri está mais que preparada para ser governada pelo povo, porque eu não quero governar para Sabrina Nabuco. Não quero. Eu quero governar para as pessoas, eu quero ver as pessoas. Então Barueri está muito preparada.
Infelizmente, Barueri não está preparada para aguentar mais 4 anos do mesmo, porque se de um lado recebe o apoio, por exemplo, do governador Tarcísio, o outro lado é do partido do Tarcísio. Então, eles são o mesmo grupo, de novo. Então, a gente não pode aceitar isso calado, né? O povo tem que mostrar seu poder nas urnas e eu sei que o povo está insatisfeito. As pessoas votam por uma questão de dívida, mas as pessoas estão muito insatisfeitas, porque a gente passa 4 a 12 horas esperando um atendimento, a gente não consegue vaga na creche, as nossas escolas, elas estão sucateadas, essa é a grande realidade. Os alunos no ITB sequer têm uniforme. Né? Na minha época até tinha, mas os pais tinham que comprar. E a partir do momento que é obrigação da prefeitura conceder, mesmo com mais de 1 bilhão para educação, quase 2 bilhões, na verdade, né? 1,7 bilhões são dados para a educação de Barueri. E não consegue colocar nem uniforme. Então, Barueri não está preparada para aguentar isso mais 4 anos. E as pessoas precisam entender também que a alternância é importante, né? Faz parte da democracia. Exatamente. É isso aí, a gente está entrando na reta final. Aí, Sabrina, Vanessa, quero te agradecer. Posso aí, fazer mais uma pergunta? A última. Vou fazer, já que a Alessandra não fez, eu vou fazer. Eu queria te fazer uma pergunta, na verdade 2, então, já que a Alessandra... responder. Eu queria saber qual vai ser o papel da sua vice, né, no seu, você falasse um pouquinho de quem é do seu vice, qual vai ser o papel no seu mandato, caso você seja eleita, e que você terminasse mandando uma mensagem para as pessoas do porquê que eles devem escolher a Sabrina Nabuco para prefeita. Tá, e depois disso já finaliza, né? Aí depois a Alessandra pede para vocês considerações, só a minha parte. Tá bom. A Jennifer Reis é a minha vice, não é minha mulher. A Jennifer Reis é uma mulher super competente. Ela é moradora aqui de Barueri também, ali do Engenho Novo, trabalhadora. Ela é, infelizmente, uma trabalhadora que trabalha na escala 6x1 e mesmo assim aceitou o desafio de vir comigo como vice. Ela conhece muito bem os problemas da periferia, ela é mãe de 4 crianças, infelizmente uma já faleceu, mas ela é uma pessoa muito guerreira e que ela tem na veia dela a política que é para o povo. E o papel dela vai ser o papel de qualquer vice, que é o de substituir a prefeita no caso da ausência da prefeita. Então esse é o papel da Jennifer Reis, que é a minha vice. A outra pergunta era... Por que as pessoas devem votar? Porque os eleitores de Barueri devem escolher você como prefeita de Barueri. Os eleitores de Barueri devem votar 50, porque já chegou a hora do povo estar no poder. Barueri é do povo e o povo precisa estar no poder. E a gente vai mostrar para esses coronéis que a gente não é bobo, o povo não é bobo, e a gente está muito insatisfeito com o governo deles nesses últimos 4 anos. Nesses últimos 40 anos, na verdade. Ok, Vanessa, muito obrigada por mais uma vez você estar aqui no Girocast. Tem sido uma maratona cansativa. Lembrando, Vanessa aqui vai completar aqui comigo, que no próximo dia 6 de outubro, toda uma equipe vai estar... Equipe do Jornal Giro, jornalistas, videomakers, fotógrafos, estarão aí acompanhando vários candidatos na hora da votação. Nós vai ter uma central no próprio Jornal Giro, acompanhando tudo, já escrevendo tudo para o portal, para as redes sociais, e depois aqui durante a apuração e para dar o resultado final, nós vamos estar aqui na bancada do Girocast, não é isso, Vanessa? Exatamente, Alessandra, eu que agradeço, né, mais uma vez, mais uma entrevista aqui no Girocast Especial Eleições. Sabrina, muito boa sorte para você na sua trajetória e nessa eleição. Aos eleitores, né, e aos internautas que estavam aqui acompanhando essa entrevista, é isso que a Alessandra falou. No dia 6 de outubro, nós vamos acompanhar as eleições nas 14 cidades que o Jornal Giro faz a cobertura, e vamos estar aí informando vocês através do nosso portal e também das nossas redes sociais tudo o que está acontecendo. Então vai ter lá depoimento dos candidatos votando, a gente vai acompanhar, vai trazer para você qual que está a expectativa, e depois, a partir das 5 horas, quando começa a abertura das urnas, a gente vai estar aqui trazendo para você a apuração em tempo real até sair o resultado das 14 cidades e a gente apresentar para você quem serão os próximos prefeitos e os próximos vereadores aí dos próximos 4 anos, né, Alessandra? É importante a gente reforçar aqui, só para antes de eu me despedir de todos, que
também a gente terá a nossa versão impressa, então fique ligado aí nas cidades aqui da região, porque vai ter uma maratona aí de pesquisas que vão ser publicadas no nosso portal e também no jornal impresso. E lembrar que o seu voto é importante, como a Alessandra disse, ele é inegociável, não venda seu voto, faça a escolha segura, vá atrás de informações, pesquise o candidato, pesquise, porque hoje nós temos a internet, lógico, tem muita fake news? Tem, mas procure em locais sérios, que nem o Jornal Giro, vá na página dos candidatos, pesquise, consulte, para fazer essa escolha segura. Serão 4 anos e você vai ser ou beneficiado ou prejudicado. Pense nisso. Exatamente. Queremos agradecer mais uma vez a candidata Sabrina Nabuco. Queria que você desse as suas considerações finais e boa sorte. Obrigada. Agradeço muito pelo convite. E primeiro ponto para os eleitores tem muita gente comprando o mesmo voto. E se alguém já comprou o seu, fique tranquilo. A urna é muito segura e você pode votar em quem você quiser. Não tem como descobrirem em quem você está votando, mesmo que tenham pegado o seu título de eleitor. E aí um segundo ponto que eu queria dizer é que eu sou Sabrina Nabuco, sou moradora aqui de Barueri desde que nasci e eu tive coragem de colocar a minha cara a tapa e de enfrentar esses coronéis que estão há mais de 40 anos em Barueri. Agora eu quero saber você, eleitor, se no dia 6 de outubro você vai ter coragem também de apertar 50 na urna. Nós estamos te dando uma alternativa e não é uma alternativa qualquer, é a melhor alternativa que você tem para Barueri. E se você não concorda nem com um lado, nem com o outro, por que você vai votar nos vereadores dele? Vote nos vereadores da Federação Pessoal Rede. Se estiver na dúvida, porque temos muitas alternativas, vote na legenda 50 confirma e 50 confirma para a prefeita. Muito obrigada. Ok, muito obrigada a você que tem acompanhado essa maratona de entrevistas aqui no GiroCast, Giro nas Eleições 2024. Fica o convite mais uma vez para você compartilhar o nosso conteúdo, se inscrever no canal, acionar o sininho para poder receber as nossas notificações e, é claro, nos seguir nas redes sociais. Tem o direct lá, você também pode mandar sua sugestão de pauta, mandar fotos, porque olha, depois das eleições nós vamos entrar numa campanha onde você vai poder ser o nosso repórter por um dia. Deus abençoe e até o nosso próximo GiroCast. E não esqueça de entrar no portal girosa.com.br.